E ele não ficou chateado de teres recusado o convite para compareceres à cerimônia? Agora que tu falaste, reparei que ele não me chamou para o casamento. Valente, tu aceitas? Não! Eu não posso casar-me com a Cissa, porque a primeira coisa que ela falou-me foi que iria tirar-me deste lugar. Se eu puser novamente os meus pés neste lugar, será para tirar-te daqui. Valente, por favor, sejas razoável. Para que continuem a inventar mentiras sobre mim como a senhora faz. Agora foste longe demais, gasto. Mais do que a senhora incluiu com a Cissa? Nunca. Eu só entrei nesta igreja por tua causa. Nunca por Deus, por qualquer tipo de intimidade que possas ter com ele. Fizeste complô com ela para que falassem mal de mim e eu usasse o casamento como alternativa para calar a boca dos meus detratores. Mas algo ficará claro para todos vocês. Está para nascer a mulher que conseguirá afastar-me do caminho do céu. Venhas, filha. Vamos sair daqui. Não me toques. Bebas um pouco de água até desacalmar-se. Eu não quero acalmar-me. E tampouco quero a tua presença agora. Brevemente ele voltará para a igreja, arrependido e disposto a casar. Cala-te! Eu não quero mais ouvir tua voz, Nete. Deixa-me em paz. Não houve casamento, Hélio. Por quê? Aconteceu alguma coisa com a Cissa, tua noiva? Ocorreu comigo. Eu acordei. Gente, esta conversa está mais incompreensível que a letra de chão de giz. Saiu daqui devastada, enquanto Valente saiu como se estivesse triunfando. Ainda por cima sobre o sofrimento da Cissa. Coitada da Cissa. É nisto que tu queres acreditar? Depois de tudo que vimos e ouvimos hoje, Ednet, por culpa tua. Minha? Achas que eu, como teu marido, não percebo como tratas as pessoas que entram aqui? O que dizer de um indivíduo que deu o rim para salvar a vida do pai de um suposto desconhecido? A única coisa que ele queria era adorar ao Senhor, servi-lo. Aguentou tudo calado, sem dizer uma palavra que pudesse defendê-lo. Por que não há defesa? Queres mesmo que eu diga-te para o que não há defesa? Para o teu comportamento, a tua língua, sempre pronta a condenar os outros, tê-los como pecadores, como se nós não pecássemos também. Não me compares àqueles dois. Ainda tenho dignidade, Fabiano. Quem não a tem sou eu, que continuo aguentando teu veneno atingindo a todos sem piedade. O que é? Vai separar-se de mim? Pedir-me o divórcio? Quem gosta de mentiras é amante do pai delas. Achas mesmo que, depois de tudo o que ocorreu hoje, ainda temos algum assunto a tratar? Como um vendaval, Cissa não espera nem que Valente tome a iniciativa de fechar a porta, entrando no apartamento do que era seu noivo há poucas horas. Talvez tu não tenhas o que dizer, mas certamente tens a escutar. Não estou interessado em ouvir-te. Mas ouvirás, e atentamente. O que queres tu de mim agora, Cissa? Contemplar a tua falta de vergonha, teu cinismo, tua atitude diante do inferno que transformaste a minha vida. Destruíste o meu sonho, calhorda. Querias mesmo que eu prosseguisse com aquela farsa? O que foi o nosso relacionamento, definido por ti como uma farsa, frente ao espetáculo que transformaste a nossa cerimônia matrimonial. Eu vim aqui saber como tu foste capaz de arquitetar um golpe tão sujo como este. Estás tão indignado com meu comportamento, mas deixaste para agir pelas minhas costas. Poderia ter acabado com o nosso noivado em segredo, mas preferiste transformar-me em motivo de chacota, fazer com que apontassem a mim como a rechaçada da igreja. Agora sou eu que te pergunto, esta foi a atitude digna de alguém conhecido pela alcunha de varão valoroso?
Pois para mim, não passou de algo típico de um covarde. Muito bem. Falaste o que querias, não? Ainda pouco perto dos danos que causaste à minha vida. Ah, é verdade. A tua vida. A prioridade é a tua vida nesta história toda. E eu que me dane. Se tu soubesses o quanto tive que me segurar diante daquelas pessoas naquele altar, como também fui obrigado a suportar calado as tuas manias, os teus malditos preceitos, o modo correto que lançavas mão para tudo na vida. E foi preciso um escândalo como o de hoje para que tu pudesses dar conta da bela porcaria de homem que escolheste, não foi? Não achas como se fosse a vítima de tudo isto, hipócrita? Eu fui o algoz da minha vida e da tua, pois preferi levar adiante este romance mesmo sabendo quem tu eras. E olhes agora o preço que estamos pagando por conta da minha insistência em ficar contigo. O melhor castigo é que tu morres, desgraçado. O que foi? Tens agora peso na consciência? Vamos parar de falar como se estivéssemos falando de outras pessoas e passemos a conversar às claras. Tu não me amavas. Como pode ser tão insensível a ponto de inventar algo desta natureza? Sabes muito bem que não é mentira nenhuma. Eu não passei de um brinquedo nas tuas mãos. Quando tu chegaste perto de mim, o teu intuito era fazer com que eu me interessasse por ti. Mas é lógico que percebeste imediatamente que eu não era válvula de escape de mulher alguma, que queria viver uma história de amor plenamente nossa, e não que eu substituísse alguém em tua vida. Que idiotice estás a falar agora? Achas mesmo que eu esqueci o Ricardo, depois de teres dito que sofria por ele? E ao longo da nossa relação, em que ouvia comparações da Beatriz e do teu irmão, em que eles afirmavam que eu em nada parecia com ele? Até então não parecias mesmo. Hoje eu vejo que os dois são da mesma estirpe. Não passam de dois canais. Não me confundas contigo. E tu não bancas o homem agora. Eu esperava uma atitude de homem lá naquela igreja, não aqui. Mas nem para isto tu serves. Michel e Beatriz sempre diziam que eu diferia totalmente do Ricardo. No começo, até achei ótimo que isto acontecesse, porque assim seria mais fácil de chegar ao teu coração. Mas fui reparando mais no teu comportamento e vendo que estava convivendo com uma completa estranha. Ah, faças-me o favor. A irmã Neta não gostava muito de mim no começo, por conta daquela história do motel, e depois por perceber que a minha formação era católica. Eu nunca estive à altura dela. E quando vi a forma como vocês interagiam, vi que não estava à sua. Então por que achas que tive que suportar aquele lugar durante 4 anos da minha vida? Por cinismo? É isto que alegarás, Valando? Suportou por mim, nunca por amor a Deus. No fundo tinhas a impressão de que eu poderia oferecer algo diferente. Um caráter que talvez o Ricardo não tivesse. Nem ele. E tu tens menos ainda. Perguntavas tudo da minha vida e eu só te dizia aquilo que sabia da minha história. Já das poucas vezes que falavas dele, enchias a boca com desprezo doentio, como se fosse mais importante odiá-lo do que ir amar o teu namorado. Hoje entendo quanto errei em separar os dois, como se fossem joio e trigo. Ambos são da mesma laia. Mas a gota d'água foi quando subornaste o porteiro para entrar na minha casa e ficaste nua no meu quarto. Como eu fui tola. Pensei que tu não havias me tocado para esperar o casamento. Agora eu entendo por quê. Não passas do maricas, um enrustido, um homem que jamais saberá o que é sentir desejo por uma mulher. Estás vendo esta mulher? Tu, melhor do que ninguém, podes definir quem ela é de verdade. Mas na minha concepção, ela não é nenhuma prostituta para que eu venha tratá-la como tal. Eu sinto muito se tu não sabes o que é respeito por si mesma, Clarissa. Prostituta por quê? Por querer fazer sexo com o homem que eu amava? A prostituta age como alguém que não tem responsabilidade na vida de um homem. O grande problema, Clarissa, é que tu tinhas, porque estavas destinada a ser minha mulher, mas não era ainda. E quando eu vi a forma como alimentavas a polêmica acerca da permanência do Tato no apartamento, percebi que seria uma armadilha. Eu poderia aceitar que nós transássemos e tu cogitarias a possibilidade de usar isto contra mim. Chantagem? É isto que pensaste que eu faria? Não. É isto que tu farias, sem qualquer sombra de dúvidas.
Tendo entre nós dois intimidade, não havia motivos para esperarmos o casamento. Mas e se eu esperasse? Se foste capaz de entrar na minha casa sem que eu soubesse, poderias muito bem contar a todos que eu transei contigo caso não me casasse. E desta forma, colocarias em prática o que tinhas em mente desde o início. Tirar-me da casa de Deus, porque aquele lugar não te apetecia. E por que achas que eu cultuaria os feitos de alguém que jamais me convenceu de sua existência? Será que não era óbvio que em tudo havia a intenção de agradar-te? Ou pensas que eu sou capaz de amar alguém que eu não conheço, imbecil? Achas que pelo que eu fiz, não entendo de amores? Pois eu vou dizer-te uma coisa. Se não consegues amar a Deus por não vê-lo, podes odiar alguém também sem conhecer. E foi exatamente o que a minha mãe fez comigo. A mim pouco importa os teus traumas de família. Resolvas como um analista. Vais escutar até o final. E não me interessa se isto servirá de chacota, se tu contarás a todos, pois eu só envergonho-me dos erros que eu cometo, de ninguém mais. A minha mãe teve um caso com um homem casado. E quando ele descobriu que ela estava grávida, fez com que ela optasse entre mim e ele. Ela escolheu um aborto, Cissa, para não ter de perdê-lo. Foi quando a minha tia fez um acordo. Pediu que ela esperasse o meu nascimento para que a minha mãe me entregasse a adoção. Não sei o que eu tenho a ver com esta história que estás a contar-me. Não mesmo? Pois em breve entenderás. Continuando, a minha mãe aceitou seguir adiante com a gestação. E quando eu nasci, minha tia ficou encarregada da minha educação. E por que nem a tua tia quis ficar contigo? Porque ela era uma freira. Havia acabado de fazer votos de castidade e estava no convento. Explica Valente, finalmente revelando o porquê do protecionismo de Joana para com ele. Pouco tempo depois, este mesmo convento converteu-se num local para menores desabrigados, o lar do menino Tobias. No dia em que ela me entregou, havia marcado um encontro com meu pai, um político lisboeta. Na sordina, ele havia comprado um imóvel e posto em seu nome. Os dois foram conhecer a casa, mas houve um acidente. O carro em que estavam caiu no mar. Ninguém sobreviveu. O que pensas que ganharás contando-me esta história? Passei parte da minha vida esperando que me amassem, Cissa. E quando eu saí daquele orfanato, pensei ter encontrado o amor em tua figura alegre, sedutora, carismática. Lei do engano. Quando eu não fosse mais suficiente para o teu mundo, seria descartado. Ou não conheceria eu tua natureza inconstante? E para que não fosses abandonado, preferiste expulsar-me de tua vida. Infelizmente, o que eu sinto por ti ainda não se distanciou de mim. Mas eu posso garantir que a melhor história de amor que eu conheço não merece ser apenas contada, mas também vivida por mim. E eu vou viver o amor de Deus, queiras tu ou não. Fiques com ele. Usufruas do teu amor. Talvez nesta ilusão em que resolveste mergulhar, encontres a mulher que tanto procuras. Mas eu não vou viver algo que eu não acredito. Partilhamos da mesma opinião, então. Porque eu não acredito em ti. O que disse na igreja, sou capaz de repetir em qualquer lugar. No dia em que uma mulher conseguir afastar-me do amor da minha vida, que é Deus, eu deixo de ser Valente Valença. Como és patético. Tomara que um dia encontres o amor de Deus e entendas o que eu quero viver.
Isto ainda é preferível a ter que olhar o teu rosto novamente. Eu tenho pena de ti, Valente. Muita pena. Cissa deixa o apartamento do ex-noivo e volta para sua casa, onde Michel, apreensivo, está à sua espera. Abatido, o saxofonista segura o espelho que havia colocado temporariamente na sala e o devolve ao quarto, contemplando o CD brasileiro que Hélio havia dado-lhe de presente há alguns dias. Resolve ouvir a faixa título, Deus do Secreto. Pela primeira vez, sentando-se no chão em meio ao mais desesperado lamento que poderia fazer em toda a sua vida diante da letra do louvor. Minha trajetória é marcada por conquistas. Minha arma foi a fé. Minha esperança é regada por lembranças que o tempo não levou, mas parece que um furacão me alcançou. Deus, eu não podia imaginar. Perdi meu chão. Olha como chora o meu coração. Dessa vez, não consigo te tocar, não tenho forças para clamar. Confesso, já tentei. Dessa vez eu entrei no quarto e tranquei a porta. Só tu podes me encontrar, pois tu és o Deus que me vê no oculto. Tu és o Deus que me vê no secreto. Tu és o Deus que me vê quando o homem não me vê. Eu não estou só. Eu não estou só. Trajando ainda naquela noite avançada um vestido que já estava manchado de tanto caminhar pelas ruas de Lisboa, Cissa aparece para tranquilizar o seu irmão. Já estava a telefonar para a polícia. Onde tu estavas? No apartamento do Valente. Quis esperar voltar. O que foste fazer lá, minha irmã? Botar um ponto final na minha história. Acho que nunca fomos tão francos. Na igreja, eu conheci o Valente Valença verdadeiro. E ele conheceu a verdadeira Clarissa Marques Barbosa. Antes tarde do que nunca. Desculpa-me, Cissa, mas não havia como funcionar. Tudo bem. Eu é quem fui uma tola em insistir com essa porcaria de romance. Tive a minha paga. E agora? O que será de ti? Sem a máscara. Uma mulher livre, é claro. Cissa, eu estava a pensar sobre nossas vidas. Talvez fosse a hora de respirar novos ares. Como assim? Sofreste com o Ricardo, com a influência do Tato, com a imprevisibilidade do Valente. Não temos sido felizes. Logo tu me dizes isto. Ora, Michel, tu és tão despreocupado com as responsabilidades da vida, vives a viajar, não tens um lugar que possa chamar de porto seguro e não te consideras feliz. O que estamos fazendo das nossas vidas a não ser vagar de um lado para o outro, depositando nossa confiança em pessoas que não satisfazem as nossas expectativas? Para que eu devo iludir-me se me sinto bem melhor quando estou sem rumo, vagando de um canto a outro do planeta, sem dar satisfação a ninguém do que faço ou deixo de fazer? Muitas vezes eu critico o teu comportamento, mas eu tenho vontade de fazer o mesmo que tu fazes. Sumir, desaparecer, sem deixar rastros. Neste momento, é o que eu mais preciso. Esquecer-me da existência deste lugar. Alô? Então, gajo. Ah, sei. Pagam bem, é? E para quando será? Tudo bem. Eu prometo pensar. Mas eu te ligo dando uma resposta até amanhã. Abraços. Quem era? O dono da boate. E o que ele queria que não poderia esperar até amanhã? Com toda esta confusão envolvendo o teu casamento,
acabei esquecendo-me de contar. Que, Michel, dizes? Hoje saiu a minha foto no jornal. Uma votação considerou-me como o melhor DJ de Lisboa. Que maravilha, Michel. E o teu chefe só soube agora. Não, é que a empresa responsável pela votação premiou os 5 primeiros colocados com uma viagem de 1 mês em Ibiza. Espanha? Tu viajarás para a Espanha? Este é o problema, se sabe. Em outras circunstâncias eu iria ser o menor problema e poderia até esticar minha permanência, mas não é de bom tom que eu te deixe sozinha. Isto não é um problema. Quando vocês terão que ir? Daqui a 3 dias. Haverá algum problema se tu levares alguém na bagagem? Se você quer dizer então que... Não queres esticar a tua permanência, mudar um pouco de ares como sempre? Pois então, eu topo. Estou convidando-me a ir contigo. Será que é uma boa ideia, minha irmã? No que tira tocante, eu não tenho dúvidas. Ibiza é o melhor lugar para que tu trabalhes. Já eu resolvo 2 problemas numa única cartada. Além de não morrer de saudades do meu irmão querido, E o único... ainda conseguirei livrar-me deste lugar. Melhor ir para longe e não deixar que sobrem rastros das minhas decepções ao longo da vida. Querida, é uma viagem de 1 mês. Não vou ficar lá o resto da minha vida. Vai ver que logo mudarás de ideia quando pensares em tua carreira. Avalies bem o quanto Ibiza pode ser um importante passo profissional. O destino não te colocou lá à toa. Falando em destino e não em Deus, a velha Clarissa parece ter retornado aos seus amigos e da família. Nunca saí. Posso comprar a passagem? Está bem, Cissa. Daqui a 3 dias nós 2 embarcamos para Ibiza. E sem previsão de volta. Nossa, eu estou a sentir-me tão aliviado aqui. Falta apenas uma coisa para minha felicidade ficar completa. Vejas lá o que pretendes fazer, minha irmã. Podes acreditar em mim. Tu vais gostar e muito. Lentamente, a jovem tira o vestido de noiva, ficando só de lingerie e indo para a cozinha, onde busca uma caixa de fósforo. Ela acende 3 palitos e os joga sobre a roupa confeccionada para o casamento com Valente. Michel fica surpreso com a atitude da vendedora e a vê jogando o modelo pela janela do apartamento. Enlouqueceste de vez. Doido vanas eu estava antes, quando vivi uma vida que não era minha. Agora, Michel, nós 2 temos o mundo em nossas mãos. E vamos desfrutar, meu bem, até não podermos mais. Se é assim, saúde. Ao futuro, Michel. A nossa felicidade. Nossa e de ninguém mais. Os irmãos brindam e em seguida trocam um abraço. Passam-se 6 meses e o retorno dos irmãos Marques Barbosa foi sendo protelado. A vida sem compromisso já era da natureza de Michel e eles não queriam quebrá-la tão cedo. Em uma noite, Tato chega cansado ao seu apartamento. Havia arrumado há pouco tempo um curso relacionado à área de design. E antes de fechar a porta, Olivia aparece para lhe fazer o convite. Ocupado? Não, cansado. Acabei de voltar. Como foi o curso? Gostando cada vez mais. Deveria ter tomado esse rumo na minha vida há tempos. E convidar-te para visitarmos a Comportos. O Valente havia convidado-me uma vez. Precisa ser hoje? É que estou tão esgotado. Pode ser amanhã? Pode sim. Se não te sentires confortável, nós podemos ir à minha igreja. Todo o escândalo que a minha presença causou, perto do que aconteceu depois que eu deixei a casa do Valente, já não é mais tão incômodo. E a tua amiga deu notícias? Virou empresária do irmão. Disse que a experiência como vendedor ajudou a convencer os clientes a contratarem. Eles foram para Ibiza, costumam viajar por compromissos de trabalho do Michel, mas acabaram fixando residência lá. Sei. Não estás perguntando isto por causa do Michel, estás? Ele é uma página virada. Já estou interessado em outra pessoa. Ah, é? E quem é o teu alvo? Foi bom teres tu perguntado isto. Falando em alvo, percebi que, para conquistá-la, eu tenho que ter como alvo Cristo.
Mas não cometa o mesmo erro que a Cissa. Ame aos ensinamentos cristãos pelo que Deus é, não pelo que ele pode fazer ou quem pode trazer. Não que eu esteja tão confiante. Aliás, eu sempre fui bastante seguro. Mesmo que eu não consiga conquistar o teu coração, só de ter-te por perto já é uma dádiva. O meu? Olha, Stato, eu acho que ainda não... Entendo que é ainda muito forte o que aconteceu entre tu e o Alonso. Que só com essa história de julgamento fica muito mais difícil esquecer a influência trágica que aquele homem exerceu sobre a tua vida. Só que eu sempre fui paciente, Olivia. E eu só vou desistir se tu quiseres que eu assim o faça. Bem, é melhor eu ir andando. Nos vemos amanhã, Otávio. A paz do Senhor, Olivia. Amém. Chega a noite seguinte. Tata aproveita que vai visitar a Comportas e chama Kleber, Dora e Hélio para acompanhar o culto, comandado por Fabiano. O pastor os recebe e Nete olha do altar a chegada da família Goulart, acompanhada por Olivia. A esposa, antes uma mulher falastrona, agora se esquiva da maior parte dos comentários que maquina em sua mente quieta e julgadora dos atos alheios, embora esteja ansiosa para tecer considerações acerca dos que virão ao culto naquela noite. Só depois que Valente entra, cumprimentando Fabiano. Senta-se no banco vazio. A igreja está consideravelmente cheia, mas o saxofonista do Recifino opta pelo isolamento, sem dar-se conta da presença de Tato, da amiga de sua ex-noiva e da família do amigo. Parece que ele não nos viu. Esperes, que eu vou chamá-lo para juntar-se a nós. Não, deixes que eu mesmo vá. Tu, Kleber, tem certeza? Por que não? Já não há mais motivos para rusgas entre ele e a nossa família. Aliás, a verdade é que nunca houve. Podemos falar. Kleber, que surpresa a tua presença aqui. Junto-te ao teu amigo, Valente. Eu não a havia visto. Que bom que vocês vieram até a igreja. Tato convidou-me ontem. E eu precisava agradecer a Deus algum dia pelo que ele fez em minha vida. Estás falando do transplante? Não. De um modo ou de outro, a minha vida voltou a ser o que era. A minha relação com meu filho não é mais a mesma que viste quando nos conhecemos. Melhorou. E consideravelmente, depois das verdades que disseste a mim no hospital. Prefiro que não lembremos dessa época. Foi quando estávamos com as nossas vidas viradas de ponta cabeça. Que seja. O melhor a fazer é começarmos uma trajetória mais amena. Mesmo que não nos tornemos amigos, ao menos construamos uma relação de respeito. Afinal, és o melhor amigo do Tato. Não te enganes. O melhor amigo do Tato é aquele a quem tu vieste agradecer pelo que te foi restituído hoje. Prefiro ser irmão em Cristo. Obrigado por fazer por meu filho o que eu, muitas vezes, recusei-me a fazer. Dar compreensão. Aceitas o convite para sentar-se conosco? Não sei antes dizer-te uma coisa. O quê? Sejas bem-vindo. Ambos vão ao mesmo banco, onde o músico cumprimenta Olivia, Hélio, Dora e o amigo, e está sentado ao seu lado. Reparando na proximidade entre Tato e a mestranda, ele indaga. Vens cá, ela aceitou namorar? Ainda não. Mas confesso que até oro para que isto aconteça o mais rápido possível. Orando para conquistar alguém? Então, meu amigo, eu devo informar-te de que estás no caminho certo. Foi bom meu pai ter te chamado para ficares aqui. Tens estado isolado boa parte do tempo. Quando muito tivemos animado é quando estás trabalhando no restaurante. Precisei quebrar mão no dia em que rompi meu compromisso com a Cissa. Mas fico me perguntando se fiz a coisa correta. Até agora, só vejo ônus. Mas não contaste que o Fabiano até te chamou para voltar a ser integrante da banda da Comportas? Por que não quiseste? É como se fosse uma compensação por ter dado ouvido à língua ferina da esposa e aos delírios da minha ex. Mas penso, e se acontecer de novo? E se ele der ouvidos a qualquer mentira que inventar a meu respeito? O que eu sofri através dos olhares, do silêncio diante de mim, eu não desejo viver novamente. Arrependes-te de não ter casado? Confesso-te que um pouco. Não me desfiz de qualquer pessoa, mas da mulher que eu sonhava dividir uma vida intensa. Mas também sei que seria abdicar de quem eu sempre quis ser se eu desse ouvidos a tudo que ela incitava-me a fazer. Em algum momento, Deus tratará de acalmar teu coração.
dando fim a qualquer tipo de angústia que tu tenhas. Obrigado pela força, minha irmã. Falando em irmã, onde está a Beatriz? Procrastinando, como sempre. Mas eu não desisto até trazê-la pra igreja, Tato. Traduzindo, tentando dar juízo, mas ainda sem sucesso. Talvez ela não tenha aparecido no último capítulo para não fazer a função de personagem orelha no final. Seja como for, esta será a última frase de conteúdo humorístico do enredo. Fabiano começa o culto no púlpito, enquanto a esposa senta no banco em que Valente estava para conferir em seu caderno o nome de visitantes daquela noite. Eis que o professor aparece em pé, ao lado da esposa do pastor. Anote meu nome, irmã. Desculpa-me, eu não havia visto o senhor. Qual o teu nome? Lírio. Lírio. É a primeira vez que visita a nossa igreja? Não, já estive presente diversas vezes. Impossível. Eu teria notado a tua presença se fosse o caso. Acredite, Zé Neto. Quando eu entro na vida de alguém, não passo despercebido. Com licença. Senta-se ao lado de Olivia, ao passo que Ned repara que aquele banco nunca esteve tão cheio, voltando para perto do púlpito e entregando o caderno discretamente a Fabiano. Professor, não sabia que o senhor conhecia Portas. Já estive aqui, Olivia. Houve ocasiões que também visitei e gostei muito da pregação do pastor Fabiano. E como estás tu? Sinto-me uma paz. Não sei por qual razão, mas foi algo que parece ter me invadido repentinamente. Verdade? Não te desfaças dela. Pensei que tinhas muito trabalho agora à noite na universidade. Tenho mesmo. Mas tu me conheces, sabe que administro com muita propriedade o tempo que tenho. Mais uma de tuas virtudes. Não bastando a tua paciência, a humildade e a alegria. Olha, são tantos predicados que não conseguiria enumerar. Tenho uma coisa a resolver neste momento, inclusive. Posso ajudar-te? Não. Custa-me resolver. É com um amigo meu. Aquele ali. Não sabia que conhecias o Valente. Há tempos. Com licença. Posso ajudar um certo varão valoroso. Acho que ninguém pode no momento. Esta não foi uma pergunta que fiz, e sim uma afirmação incontestável. Já nos conhecemos, senhor? Sim. Agora estou a lembrar-me. Foste o homem que me socorreu quando aquele bandido feriu-me após roubar o meu celular. Agora estás a lembrar de uma das milhares de vezes em que estive presente. Como assim? Vamos ter uma experiência a sós, Valente. Onde estão todos? Eu disse que era a sós. Não te preocupe com os outros. Estão constantemente em teus pedidos de oração. E ele que possas esquecer-te deles. Eu não tenho motivos para esquecer-me. Qual é a maior história de amor que tu tens conhecimento? A de Deus, que deu o seu filho para morrer em favor de nós. E não é justamente este o teu melhor amigo? Pois entendes que é o melhor caminho para chegar a Deus? Sim. É Ele. Sempre soubeste quanto nosso Pai amou-te. Mas é justamente quando estás abatido que mais preciso lembrar. Abala-te pelo teu abandono quando criança, pelas dificuldades que passaste ao sair do orfanato, pelas mentiras criadas a teu respeito, pelas armas direcionadas ao teu destino disfarçadas em forma de amor. Repares que em todas essas vezes tinhas a certeza de que o teu melhor amigo segurava firmemente as tuas mãos. Compreendes, Valente, que histórias de amor não acabam. Opta-se por vivê-las ou não. Por mais falho que seja, tenho orgulho da história de amor que eu vivo e fazes parte da maior de todas. Grandes histórias de amor merecem ser conhecidas. As melhores são vividas por nós mesmos. Obrigado. Era o que eu precisava ouvir neste momento. Lê do engano. É isto que deves escutar, de modo que não entre por um ouvido e saia pelo outro. Eu amo a ti. Também te amo. Prometes olhar-me?
como pelos que te cercam e pelos que desejam teu bem, que põem o joelho no chão intercedendo por tua vida, como a Joana, tua tia. Sim, eu prometo. Desde o meu amor, não mendigues aquilo a que tens todo o direito de usufruir. Peças humildemente e eu estarei pronto para entregar-te. Lírio segura a cabeça do menino e a coloca sobre seu tórax, abraçando-lhe fortemente enquanto ele chora como uma criança, desfazendo-se de todo o medo causado pela avalanche de peripécias que foram por ele vividas. Ouve-se a voz de Fabiano. Valente? Valente? Está tudo bem contigo? Sim. Está sim, senhor. O culto acabou e passaste o tempo todo com os olhos fechados. As pessoas já deixaram a igreja e continuaste aí? Onde tu estavas, gajo? Desfrutando da presença do meu melhor amigo, Fabiano. A paz do Senhor. Contente, o saxofonista volta para casa sendo contemplado por Lírio do alto de um prédio. O homem desce e segue rumo a um lugar de baixa luminosidade, conhecido por ter moradores de rua e alguns usuários de drogas. Um transeunte apressado o vê naquela direção e, dada a hora avançada, sugere: Senhor, melhor é que não entres naquela rua. É muito esquisito andar naquela direção, ainda mais neste horário. Obrigado pelo conselho. Após o agradecimento de Lírio, o transeunte segue o caminho de volta ao seu lar. E de longe, o melhor amigo de Valente repara que a região pretendida é realmente perigosa. Abre a sua maleta e veste um jaleco, que atrai a atenção dos que o observam de longe. De fato, a hora é avançada. Mas não tão tarde, a ponto de não ouvir uma história de amor.